Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula de ciência, direcionada aos alunos do 7º ano. Na aula passada, a gente trabalhou com os fenômenos naturais. E o que será que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje? Vamos lá, convida, levanta, abre o caderno e preste atenção aí para a gente participar de mais uma aula. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre máquinas, tá? Só que são máquinas simples. Como o próprio nome fala, máquinas a gente já pensa nas fábricas, nas indústrias, mas a gente vai ver que algumas máquinas elas estão presentes no nosso cotidiano e elas são bem simples, como por exemplo essa imagem que vocês estão acompanhando aqui, ó. Essa imagem de um cadeirante, tá? É um exemplo aí de máquina simples, a cadeira de roda. A função que ela tem, então é uma máquina também, tá? E essa máquina aí essa cadeira de roda nem é elétrica, ela é uma cadeira manual, tá? Mas vem comigo e vamos entender um pouquinho o que são as máquinas, tá? Primeiro a gente vai começar a falar um pouquinho da história. Quando se começou a falar sobre essas máquinas, né? Elas têm início na Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial provocou mudanças na sociedade e, consequentemente, com essas mudanças no processo de evolução, a gente vai ver que essas máquinas elas chegam ao nosso dia a dia. Por exemplo, os carros, a fabricação de bombas, a produção de aviões, grandes obras nas cidades, né, o processo de iluminação das lâmpadas de LED, todas essas mudanças elas são ocasionadas e provocadas pela evolução, né, de algumas máquinas, que a gente vai conhecer um pouquinho. Então, por exemplo, hoje a gente tem máquinas muito modernas. Por exemplo, máquinas aí que fazem um trabalho, por exemplo, de construção de paredes, né? Máquinas de produção de carro, né, empilhadeiras e tantos outros tipos de máquinas. Aí, se eu fosse perguntar a vocês, vocês iriam me dizer aí no chat. Né? Então, máquina que está arando a terra lá no sítio onde você mora, a estrada que você caminha, que faz o asfalto lá na cidade, que pinta a faixa. Né? A nossa cidade aqui está passando por um processo de sinalização do trânsito e é uma máquina que faz todo o processo de pintura, né, comandada pelo homem, mas que está lá fazendo esse trabalho. Então, isso são máquinas. Né? Mas o que a gente vai tratar hoje são de máquinas simples. Tá? E o que são essas máquinas simples, professor? Pelo nome simples, é uma máquina que não vai ser essas sofisticadas, como eu mostrei na imagem anterior. Então, são dispositivos criados pelo ser humano para facilitar a realização de determinadas tarefas cotidianas. Né? E geralmente está relacionado a uma força ou energia que a gente vai realizar ali para fazer aquela tarefa. E aí eu tenho as imagens aqui, ó. Eu tenho um abridor de garrafas, um alicate, uma madeira que eu coloco para subir em um caminhão, tá? E tantas outras que a gente pode ter aí como exemplos de máquinas. Então, basicamente, hoje a gente vai trabalhar com 3 tipos de máquinas simples, do tipo alavanca, plano inclinado e roldana. Dentro desses exemplos de máquinas simples, a gente vai conhecer algumas que fazem parte do nosso cotidiano. E quem são essas? Vamos lá para a nossa primeira, a alavanca. Tá? A alavanca, como o próprio nome fala, né, são dispositivos formados por uma barra rígida que pode girar ao redor, né, de um eixo. E aí eu tenho um exemplo lá na época do Homem da Pedra, como ele fazia para movimentar um objeto. Ele utilizava uma barra fixa rígida, e aí poderia ser uma madeira, um apoio, né, e ele fazia com que, por exemplo, uma rocha, né, rolasse. Um outro exemplo é uma picareta. Né? Eu estou lá exercitando, fazendo esse movimento. Que eu vou precisar de quê para realizar isso? Eu preciso de uma barra fixa e um eixo, uma barra rígida, né, que pode girar em torno de um eixo. Então, esse movimento que eu faço, por exemplo, numa picareta, num martelo, né, que eu faço lá para tirar um prego, isso é um exemplo de máquina simples. Tá? Então, veja, eu estou falando de máquina. Oxe, professor, uma picareta é uma máquina? Sim, porque ela realiza uma função, né,
de um movimento, tem uma aplicação. E aí a alavanca ela pode ser utilizada, por exemplo, para erguer objetos. Eu quero levantar algo, o que é que eu vou utilizar? Uma barra fixa, um eixo de apoio, né, e vou fazer esse movimento. Então, uma gangorra aí, por exemplo, que faz com que um movimento para o outro lado vai depender da minha força aplicada, né, e do objeto que eu tenho lá do outro lado. A classificação das alavancas. As alavancas a gente já viu. É um exemplo de máquina simples, vamos revisar. Preciso de uma barra rígida, né, que possa fazer movimento em torno do seu eixo. A gente viu o exemplo lá do picarete. Né? Então, exemplos de classificação das alavancas, a gente vai ter interfixa, interpotentes e interresistentes. O professor já está complicando essas coisas. Mas vamos lá para a gente entender. A interfixa, né, ela tem um ponto de apoio fixo entre dois pontos. Um exemplo, a tesoura. A tesoura que a gente usa lá para cortar papel, cortar algum outro objeto, o alicate, são exemplos de máquinas simples da classificação lá das interfixas. Por quê? Eu tenho um ponto de apoio no meio, né, que vai ligar dois pontos. Então, eu tenho dois lados que vai fazer esse movimento. O exemplo aí da tesoura e do alicate mostra bem isso. Tá? Eu vou ter uma força potente e uma força resistente, tá? Dentro dessa máquina simples. Então, a gente viu aí as interfixas, né? Exemplo, tesoura e alicate. A gente vai ver agora as interpotentes. Nas interpotentes, a força aplicada ela é exercida entre um ponto de apoio e a força resistente. Vamos só entender o que é essa força que o senhor está dizendo. Força exercida, né? A força é resistente é a força que eu preciso retirar, tá? E a força que eu estou exercendo ali, no meu ponto de apoio, né? Um exemplo aí, uma vara de pescar. Né? O que é que acontece na vara de pescar? Eu vou ter uma força resistente. Quem é essa minha força resistente? É o peixinho que enganchou lá no anzol e eu quero puxar. Por que essa folha é resistente? Eu vou tentar puxar esse peixe pela vara de pescar, e o que é que vai acontecer? O peixe tende a puxar essa vara para baixo. Então, eu tenho uma força resistente e uma força, né, que eu estou realizando. Então, a força potente que a gente chama. Força potente é a que eu executo. Força resistente é aquela força que eu estou querendo puxar. Tá? Um exemplo aí, a vara de pescar e o pegador de macarrão. Tá? Esse pegador de macarrão, como vocês estão vendo aqui, ó, cima, é um exemplo de força de máquina simples do tipo alavanca interpotente. Fica atento que na nossa atividade tem uma questão bem parecida com essa. E um outro tipo de máquina simples são as roldanas e polias. Essas aqui, com certeza, vocês já conhecem. Geralmente, são dispositivos utilizados para tornar mais cômodo, né, ou reduzir a força necessária para deslocar um objeto. Geralmente a gente vê isso, né, essas roldanas, quando eu quero puxar algo que pese. Dependendo da quantidade de roldanas que eu coloco, eu diminuo a força necessária para puxar aquele objeto lá. Então, eu estou puxando e nem estou fazendo muita força. O objeto está mudando, está se locomovendo, e eu aplico uma força bem tranquila, devido à possibilidade das roldanas. Então, estão observando aí por que são chamados de máquinas simples? Porque elas auxiliam em atividades muito cotidianas e muito simples. Tá? Uma outra é o plano inclinado. Como o próprio nome fala, plano inclinado. Há uma inclinação, por exemplo, a rampa que eu vou subir lá na minha escola, que o cadeirante pode utilizar. A cadeira, a escada rolante, veja que ela é um plano inclinado. Ela faz com que reduza a força. Tá? O parafuso, por exemplo, é um exemplo de plano inclinado. E aí eu deixo essa atividade para vocês realizarem. Vocês vão pegar um lápis, tá? Cortar um pedaço de papel na fórmula de um triângulo e vão enrolar esse papel. O que é que vocês vão observar? Esse triângulo ele vai ter camadas diferentes quando eu enrolo no papel.
Quando eu tiro, eu tenho lá o meu plano inclinado, como vocês estão vendo, ó, aqui na frente, tá? Quando vocês estão vendo ali, nessa questão do plano inclinado. Podem fazer isso em casa que vai ser bem legal. Vamos praticar, né? Como é que eu classifico aqui os 3 tipos de alavanca? Interfixa, interresistente e interpotente. Interfixa, né? Eu preciso aí ter um exemplo, né? Aqui é outro. E aí vocês vão responder, tá? Essas questões aqui. Quem são as alavancas do tipo interfixas, interresistentes e interpotentes, tá? Indicar quais as máquinas simples que são apresentadas aqui, tá? Então, essa daqui, vamos lá. Eu tenho ali o homem aqui, ó, no carro, ele tem um plano inclinado. Esse plano inclinado, ele diz que eu tenho uma força, né, eletromotriz do tipo plano inclinado. Tenho aqui a tesoura também, né? A tesoura ali na frente. E tenho do outro lado aqui, em cima, ali em cima, o baldinho que eu estou puxando por uma roldana. Então, eu tenho os 3 tipos aí de máquinas simples que a gente viu na nossa aula de hoje. Plano inclinado, tenho a roldana, né? E tenho lá as forças que tem a alavanca, que é o exemplo da tesoura. Então, nossa aula está ficando por aqui. Realizem as atividades, vejam o resumo, fiquem atentos, tá, nas atividades e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.